O que é que dificulta uma pessoa de se arrepender? Você já parou para pensar nisso? Porque é muito fácil apontar os erros dos demais, mas e os nossos? Será que é tão difícil assim de percebê-los? Não, não é. Mas eu tenho que te dizer algo. O fato é que nos distraímos muito em olhar para as pessoas e pouco nos observamos. E aí? Você pergunta, Viviane, mas como é que posso saber observar a mim mesmo? De que forma eu posso me vigiar? De que forma eu posso me corrigir? Bem, vou dizer para você, o fato de vigiarmos é quando raciocinamos. E o raciocínio nos ensina a pensar, a procurar, a perguntar, a se interessar em se observar para não se iludir. Assim como iniciei perguntando a vocês essa pergunta, o que é que dificulta uma pessoa de se arrepender? Pense em você. Vamos então nos incluir nessa pergunta. Quando é que eu tenho dificuldade de me arrepender? Vamos saber? Nós temos a resposta para todas as perguntas. Sabe aonde? Na palavra de Deus. E é nela que vamos ler agora. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Por fazer certas coisas, por cumprirmos as nossas obrigações, muitas vezes nos damos por seguros que somos de Deus. Podemos até ser de Deus, mas tem um detalhe. Talvez você tenha uma posição na igreja, tem responsabilidade, tem status onde as pessoas te admiram. Você pensa que isso testifica que você é de Deus. Bem, aqui diz bem claro, não calculeis pelas suas obras, pelo que as pessoas dizem a seu respeito. Acredite apenas quando você vê a obra de Deus sendo feita na sua vida. E aí você me pergunta, e quando que é feita a obra de Deus na minha vida, Viviane? É quando eu fui curado? Como é que é? Bom, a obra de Deus é somente feita na minha vida quando a palavra de Deus chega a mim. Quando a palavra de Deus me revela os meus pecados que há dentro de mim. E sabe o que acontece? Acontece um incômodo muito grande com a minha justiça. Ali, nessa condição, me faz buscar a Deus, me faz clamar a Deus, me faz insistir que a palavra de Deus seja viva, ou seja, vivida, existente no meu comportamento, na minha vida, me faz buscar a mudança, exercitar a fé, a fazer até mesmo propósitos de fé para mudar. Bem, fale com Deus, insista para Ele mostrar a verdade sobre você, porque quando Ele fala, é tão diferente. É diferente de tudo que você já ouviu na vida. Você esquece o que as pessoas falam, mas quando Deus fala, é assim, penetrante. Presumir de si mesmo é um perigo. Você achar que é uma coisa e não é. E por muitos acharem serem de Deus, não atentam com mais cautela a sua vida e principalmente a sua alma. Para me desenvolver com Deus, eu preciso saber como estou. Por isso, todos os dias eu fico de olho, me observando, me comparando com o que está escrito na Bíblia, com o que eu estou vivendo. Eu faço um paralelo. Observo a minha maneira de falar, a minha maneira de agir, quando eu tenho alguma dificuldade com outra pessoa, como que eu lido. Eu observo como é a minha vida espiritual, como eu oro, leio a Bíblia, faço tempo com Deus. Enfim, eu fico observando tudo a meu respeito. Eu sei que eu sou de Deus, eu sei que eu sou batizada com o Espírito Santo, eu sei de tudo isso. Mas
eu tenho que observar se eu não estou indo para um lado errado. Sabe que no ano 2015, na minha vida, foi muito difícil. Aprender a lidar, a me comportar diante de uma situação que eu nunca tinha vivido antes. Me fez descobrir muitas coisas ao meu respeito. Eu não tinha noção do que eu tinha, convivendo com um problema que me fez lembrar muito da minha mãe. Me fez olhar para ela para aprender como que ela agia diante de certas dificuldades. Ao olhar para ela, me fez, entre aspas, reconhecer que nem sempre eu fui fácil. Até que nesse ano 2015, pedi desculpas para ela por todas as vezes que eu dei trabalho. Mas ao pedir desculpas, ela diz: "Ah, filha, até pouco tempo atrás você era orgulhosa, né?" Quando ela me disse isso, eu imediatamente respondi: "Ah, mãe, você não me entende. Nem vou me justificar." Você acredita que eu lembro até hoje dessa resposta que eu dei à minha mãe? Eu lembro, porque mais tarde Deus iria me fazer lembrar do que eu disse para ela e que aquilo saía de dentro de mim, do meu coração. E eu não sabia que tinha algumas coisas ali que eu desconhecia. Agora imagina você, se eu tomasse a minha condição de esposa, do meu marido, de bispo, né? Que está ajudando a outras pessoas, filha do bispo Macedo, como uma desculpa que estava tudo bem. Eu não iria me aperceber do erro que estava cometendo. Essa dificuldade, Deus estava, na verdade, me presenteando para que eu me enxergasse. Porque vocês não imaginam quantas coisas nós temos lá no fundinho da nossa alma e que a gente não sabe o porquê reagimos daquela forma. Mas imagine se eu omitisse os sinais. O que isso ia dizer de mim? Iria falar que eu não tenho nem temor para com a minha alma, temor a Deus. Isso estaria dizendo que eu não tenho cuidado com a minha alma. E foi em uma vigília na igreja em que eu conversava com Deus que Ele me fez lembrar tanto o que a minha mãe me disse, como também a minha resposta, e também me fez lembrar algo que eu tinha meditado e que chamou muito a minha atenção. Foi quando eu, falando com Deus, insisti. Olha que eu tive que ser muito insistente na minha oração para que Deus me respondesse, porque era urgente. A minha alma estava ali em jogo. Eu disse para Deus, muitas vezes, eu disse: "Deus, eu já falei tanto para minha mãe que ela não me entende." Eu ouvi eu falando isso. Ela não entende. Mas eu quero entender. Eu quero honrar a minha mãe, como o Senhor disse na tua palavra. O Senhor disse nos mandamentos que devo honrar pai e mãe. Será possível que isso vai ter que ficar do lado de fora e isso não vai entrar dentro de mim? Meu Deus, se o Senhor não me fizer eu ver o que está de errado comigo, mostra para mim esse orgulho que ela disse que eu tinha e que eu não vejo. Mostra para mim, meu Pai. Porque se o Senhor não me mostrar, eu vou continuar orgulhosa. Eu vou continuar tendo sempre um pensamento meu. Eu não concordo com isso, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu não quero isso. Eu quero fazer o que o Senhor manda. Eu quero que essa palavra entre dentro de mim. Não pode ficar do lado de fora. Eu não quero só a consciência, eu não quero apenas falar disso, eu quero que essa palavra esteja dentro de mim. E se o Senhor não me mostrar, eu vou continuar errando o mesmo erro, sempre. Chegou o momento em que eu cansei. Eu não quero mais isso. Ou seja, eu estava lutando com Deus. Eu estava lutando por algo que eu queria que acontecesse na minha alma. Eu queria uma resposta. Eu queria que Deus me mostrasse. Eu não queria ser uma filha, sabe, com o meu jeito, com as minhas razões. Eu não queria isso. Eu queria ser a filha que Deus quer que eu seja, que honre os meus pais da forma que Ele quer que eu honre. E a forma é aceitar, é ouvir, é receber. E eu sempre falava aquela mesma maneira de falar: minha mãe não entende. E toda vez que você tem
um argumento, você acaricia o seu pecado. Essa é a verdade. Eu tive ali uma luta. E passou uma semana, Deus me mostrou todo aquele orgulho que estava dentro de mim. E não foi uma ofensa Deus me mostrar os erros, como muita gente foge de ver a verdade a seu respeito. Pelo contrário, me libertou, me fez entender, Deus me fez entender, Deus me fez ver os meus pecados. E ali, quando Ele me fez ver, eu clamei a Ele: ó Deus, tem misericórdia, me salva. E olha, gente, eu estava no meu quarto. Se você olhasse para minha posição, você me vê uma esposa de bispo pedindo que Deus salvasse. Mas eu estava fazendo aquilo que eu queria, que era a palavra de Deus. Eu creio nessa palavra. E às vezes você está aí me ouvindo e você resiste tanto. Tem tantos argumentos. Enquanto você ouve, você sempre se dá o luxo de dizer um monte de coisa. Mas a Bíblia fala uma coisa. O que ela fala? É isso que você tem que observar. A Bíblia diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Todas as pessoas que um dia estiveram com Deus e não estão mais, elas se desviaram porque elas se tornaram religiosas. E por que religiosas? Porque elas se presumiam serem alguma coisa. Achavam pelos seus atos, porque fazia e acontecia, que elas, na verdade, tinham um direito de fazer o que queria. E não é assim. Bem, use uma fé inteligente, não deixe ser enganado, porque a Deus ninguém vai zombar. Você não vai zombar de Deus fingindo uma coisa. Ele sabe a realidade. Graças a Deus, que Deus tem sempre feito. Ele está sempre me disciplinando. Graças a Deus que Ele tem me apontado os meus erros e Ele tem me dirigido e tem feito a obra dele na minha vida. Por isso, você ouvinte, recebe vida. Não é porque eu sou boazinha. Como eu disse aí, olha a resistência. Eu não sou maravilhosa, mas a palavra de Deus, quando você defende ela, para que ela seja verdadeira na sua vida, é totalmente diferente. Faça isso.